Bem, então vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos dar início a mais um evento nosso do Revisando, hoje com a nossa colega, a professora Daniela Tatarin, tá? Na verdade, a gente está tentando convencer o marido dela também, né? É do mundo, Márcio. A gente vai aos poucos, né? Vai aos poucos. Traz a esposa, daqui a pouco o marido está aí junto, né? É legal. Até para fazer uma aula juntos, hein? Já fizeram aula junto? Já. Já? Ei, caramba, Já. então não vou inovar. Mas fizemos, está no canal dele. Ficou muito bom. Mas aí ele foi meu convidado. Bom, show. Mas é uma boa ideia. A professora Daniela, ela vai trabalhar com vocês hoje algumas dicas, algumas orientações para a parte, o que a gente chama de prova de redação, né? Prova discursiva. Prova discursiva, é mais chique, né? É bonito, né? O que diabo é isso, né? Então, vai dar umas barbadas para você sobre essa parte da prova discursiva, que vale para PRF, vale para PF, vale para, né? É claro que, e aí tem a característica de cada edital, né? O tipo de cobrança, mas isso aí, né? Quem sou eu para ficar dando orientação, né? Mas PF, PRF, Márcio, tá aqui, ó, mesma banca, desde que não seja delegado, mesma coisa. Né? Então, é muita característica da banca, no nosso caso aqui, Sebrasp, beleza? Isso aí. Roberta, perfeito. Áudio tá ok? Eu não tô te ouvindo, Roberta, você tá com o microfone desligado. Tava desligado, tá tudo ok. Eu tô indo sentar aqui no escritório. Tava bebendo água. Tá tudo ok, o áudio e o vídeo estão ok. Perfeito. Que ótimo. Então, professora, é com você. Fica muito obrigada, à vontade com nossos alunos. Muito obrigada. Um prazer sempre poder dividir um pouquinho com pessoas tão queridas, estudantes, concurseiros, né, no teor mais forte, bonito e positivo da palavra. Eu vou compartilhar a minha tela, mas a qualquer momento, interrompa, pergunte, questione, fique bem à vontade para isso, porque a intenção é dar uma mastigada ali, o que é Sebrasp, o que é o edital, o que é essa prova discursiva para o concurso da PRF, tá? É diferencial? É diferencial, não adianta falar que não, porque sim, a prova discursiva acaba sendo, principalmente se a gente levar em consideração critérios de correção de Sebrasp, acaba sendo um divisor de águas ali. Então, quanto mais, é evidente, né, quanto mais acertos se fizer na parte objetiva, em todas as etapas ali, não esquecendo, né, que a gente tem ali o complicador do método CESP de avaliação, certo e errado, mas soma-se a isso uma expressiva nota de prova discursiva é garantia de uma boa colocação aí no concurso, né? É garantia de, sim, vou poder participar ali do curso de formação, sim, vou fazer parte do efetivo de agentes da Polícia Rodoviária Federal. Então, a intenção é mostrar tudo e mais um pouco sobre prova discursiva. Então, vou compartilhar aqui a minha tela, certo? Posso também, depois salvo essa tela aqui em PDF, compartilho, também não é um problema, mas o material de apoio que foi compartilhado pelo Márcio, ele tem de forma mais sucinta, menos florida, digamos assim, exatamente as mesmas coisas que a gente vai ver aqui, tá? Então, quando nós falamos, primeira coisa importante, né, Sebrasp é uma boa banca? Excelente. Quando a gente pensa em prova discursiva organizada pela Sebrasp, a expectativa é sempre muito próxima à realidade. Uma prova bem feita, com direcionamentos muito claros, com critérios de correção super precisos, já previamente apresentados a vocês no próprio edital. Eu vou dar uma olhadinha em 2 pontos que eu considero importantes aqui. Então, quanto mais você souber do edital e da banca, mais fácil é compreender a tipologia, o gênero e a forma de estruturar adequadamente o texto da prova discursiva. Então, a gente começa, né? Deixei aqui todos os meus contatos, né? Caso precisem de alguma coisa, mas também me localizam via Revisando, e é sempre um prazer atender as demandas de vocês. Nós temos aí 304.330 inscritos, achei esse número tão poético, bonito, não assustador, né? Porque dessa galera, certamente, boa parte, 60%, 70% deles não estão estudando com afinco, e dos que sobram com os entraves, né, as circunstâncias ali complicadoras da prova de adiamento, enfim,
também boa parte desses 30 restantes, pelo menos a metade, já deu aquela desanimada. Então, sai à frente quem? Quem continua estudando, quem continua praticando, quem continua treinando, quem continua insistindo em manter esse ritmo, porque na hora que vai sair, pronto, vai ser aquela correria, né? Então, é um número bastante grande, porém, não é intransponível, tenho certeza disso. Olhando para o edital, tá? Informações importantes que estão ali no edital, destaco duas para nós agora. Primeiro, nós temos ali a prova discursiva P2, ela faz parte, né, dessa primeira etapa do concurso e é muito relevante você observar o seguinte: se trata de uma prova eliminatória e classificatória, ou seja, você precisa, além de ter uma nota suficiente, né, para se posicionar bem, você precisa de uma nota mínima. Então, ela é eliminatória. Tirou menos de 60% de aproveitamento da nota, são 40 pontos, são 20 pontos, perdão, tirou menos, né, de 40% desse valor, você já está automaticamente eliminado. O que eles pedem? Um texto de tipologia dissertativa de até 30 linhas, e a gente vai conversar sobre isso. O que significa essa tipologia, qual é o gênero que vai ser contemplado e que tipo de postura a banca espera do candidato em relação à sua produção escrita. Essa prova discursiva vale 20 pontos, né? É uma única redação. Essa redação de tipologia dissertativa, essa colocação da banca, do edital, pressupõe o seguinte: você vai precisar falar sobre algo, ok? Esse algo é um tema que geralmente está associado, mesmo que de forma indireta ou implícita, às atribuições do cargo e também à contemporaneidade. Normalmente, as bancas escolhem temas que tenham relevância para a sociedade, algo que uma discussão dentro da sociedade possa repercutir em aspectos positivos, o ganho seja coletivo e que possa se relacionar de alguma forma, mesmo que de forma implícita ou indireta, ao exercício ali do cargo que está sendo oferecido. Então, um texto em que você fala sobre algo que de alguma forma vai se relacionar às atribuições de agente da Polícia Rodoviária Federal. Esse texto tem até 30 linhas. É importante também observar que você não precisa obrigatoriamente redigir as 30, certo? Mas eles também não dizem qual é o número mínimo de linhas. Eu digo para vocês, pelo menos 25. Se você tem até 30, escreva pelo menos 25 linhas, mesmo porque as questões da SEBRASP, elas têm como característica apresentar pelo menos 3 pontos a serem respondidos, o que já traz para a gente a ideia de que, no mínimo, 3 parágrafos você vai fazer. Se você vai fazer 3 parágrafos, pelo menos aí 24, 25 linhas, você vai ter que dar conta de escrever. Então, é um texto de natureza dissertativa, em que você fala sobre algo, e tem até 30 linhas para discorrer sobre esse assunto, ok? Quando eles colocam a respeito de temas relacionados aos objetos de avaliação, é porque você tem, por exemplo, no edital ali, você vai ter, você pode encontrar, dependendo sempre do edital, ou temas da atualidade, e são sempre amplos, né? Sociedade, economia, política, cultura, educação, enfim, saúde, eles trabalham dessa forma um pouco mais ampla, ou você vai perceber que eles colocam ali, isso está no inventário de língua portuguesa, trabalho com textos de tipologias e gêneros variados, então isso tudo acaba abrangendo, né? Essa ideia de temáticas relacionadas aos objetos de avaliação, mas não que a sua prova seja de um assunto específico. Isso não está explícito lá no edital, ok? Tudo bem? Como que se avalia a prova? E esse é um ponto que eu considero de suma importância, porque quando você sabe como vai ser avaliado, fica mais fácil para você oferecer para o seu avaliador o que ele está esperando. Então, é algo que eu, por exemplo, tenho para mim como indiscutível. Vou fazer uma prova, tá? Quais são os critérios de avaliação? Ah, são esses critérios, isso, legal. Então, eu sei que eu tenho que atender a essas demandas. Por isso que a leitura do edital e por isso que destacar para a nossa conversa aí de revisão, de retomada, esses aspectos são importantes. Então, a avaliação, ela se organiza tanto em conteúdo, né? A fórmula que a SEBRASP usa ali, NC, nota de conteúdo, desse conteúdo que visa o atendimento dos comandos, né, e um trabalho bem
elaborado em relação ao entendimento do tema, dessa nota é que se extrai, que se diminui os possíveis erros que possam ser encontrados. Então, o conteúdo, esse conhecimento do tema, ele tem praticamente a totalidade da nota, né? Porque a gente tem ali uma separaçãozinha entre, faz parte da nota de conteúdo, o atendimento ali do tema, mas também a expressão, então, que é um percentual bem pequeno, que eles vão relacionar ali a parágrafo, a letra, rasuras, questões mais estéticas, que a gente também vai comentar aqui um pouquinho. Então, o conteúdo avaliado, o quão você está inteirado do tema e o quão competente você foi em relação a essa discussão, a sua capacidade de expressão na modalidade escrita, né, da língua portuguesa, e o uso das normas do registro formal culto do idioma. Então, o que eles querem saber? Se você entende do tema, se você sabe se expressar sobre ele, se você usa o português correto. Como eles deixam já bem claro e ratificam aqui, né, a natureza do texto dissertativa, é importante também que você entenda que critérios de textualidade, coesão e coerência, também são essenciais nesse processo de correção. Coesão e coerência dão qualidade para o texto. Então, o que a Sebrasp está esperando de você? Seja uma pessoa informada, seja um bom leitor, para você compreender ali a dinâmica da proposta de redação, que você tenha uma capacidade argumentativa, a fim de organizar o seu raciocínio, o seu pensamento, para poder colocar no papel, que você escreva com qualidade, então, primando pela coesão e pela coerência, e que você faça uso do registro formal culto da língua portuguesa. Esses pontos são pontos que trazem qualidade, que trazem boas notas, né, para o seu texto. Eu me atrevo a acrescentar mais um, que você também tem aquilo que a gente chama de autoria. Ou seja, seu repertório precisa ser bom para que você possa dar conta de produzir um texto que seja autônomo, que seja efetivamente seu, que não fique claro, que não fique evidente quando a gente está fazendo a leitura do texto, que aquele texto partiu de um modelo pronto. Tá? Então, eu não acredito nos modelos prontos, eu acredito muito na autoria. Então, se você é informado, é um bom leitor, conhece a norma, pratica, né, tem um olhar muito atento em relação, faz uma boa leitura de mundo, com certeza você também vai dar conta de ter autoria. Ou seja, o seu texto vai atender aqueles critérios para os 20 pontos, a expectativa ali do corretor. E isso, gente, é muito bom e não é difícil de alcançar. E o caminho para isso é o que a gente vai ver aqui na nossa revisão. Visto isso do edital, a gente pode falar de estética e norma padrão, antes de chegar propriamente no gênero. Como assim falar de estética? Existem alguns elementos, quando nós falamos de escrita, que são importantes e acabam sendo unânimes entre professores que trabalham com provas discursivas. Estética é um deles, norma padrão é um conjunto de regramentos ali que são essenciais e que não podem, sob hipótese alguma, falharem quando você estiver fazendo a sua produção. Então, existem alguns aspectos, né, voltados tanto à norma padrão quanto à estética textual que você não pode desconsiderar. Primeiro deles, a sua letra. Ai, meu Deus, o que tem a minha letra? Ela tem que ser bonita? Não, ela tem que ser legível. O que significa uma letra ser legível? Significa que quando eu vou fazer a leitura do texto, eu vou conseguir reconhecer o traçado e poder decodificar o que está escrito. Isso significa que quando um corretor, um avaliador, pega um texto cuja letra ele não consegue decodificar, ele automaticamente zera aquela prova e você está eliminado do concurso, porque a prova discursiva é eliminatória, tem nota mínima a ser alcançada. Então, letra precisa ser legível. Nesse contexto, é importante também reforçar o seguinte: se a sua letra é cursiva, se a sua letra é bastão, se a sua letra é tipo máquina, se a sua letra é misturada, isso não se configura como um efetivo problema. Porque existe, né, uma relação muito próxima entre letra e personalidade. Você escreve como você bem entender, desde que seja legível. Então, a legibilidade é o que é determinante quando você vai pensar no tipo de letra que a pessoa vai utilizar. Um outro ponto importante em relação à letra é o tamanho, tá? O que acontece quando a letra é muito grande? Prejudica a legibilidade, porque você vai acabar sobrepondo em função das linhas. E as folhas de redação dos concursos, elas têm umas linhas um pouquinho mais extensas e estreitas em relação, por exemplo, a um caderno tradicional. Então, precisa também ter esse cuidado para que a sua letra não seja nem grande demais
porque isso vai prejudicar a legibilidade, mas que também não seja pequena demais, porque isso também prejudica a legibilidade. E se a letra não é legível, a redação é anulada. Então, muito cuidado com letra. Cuidado com as marcas, aquelas pessoas que eventualmente puxam, emendam ali o tio no o, né? Que fazem um charmezinho ali na sua letra. Cuidado para que isso também não seja compreendido como uma marca, que é critério de eliminação também. Não faça nunca bolinha no i, isso é imperdoável, porque é uma marca. E aí o corretor pode fazer valer aquilo que está no edital e entender essas marcas como uma tentativa de comunicação entre o candidato e o avaliador, e isso também zera a redação. Então, muita atenção para a sua letra. Assim como você também precisa tomar muito cuidado com erros. Eu não sei de onde surgiu, mas em algum momento da nossa vida surgiu a informação de que se você erra, você deve pôr esse erro entre parênteses. Isso é erradíssimo, não faça isso. O que acontece quando você erra? O ideal é que você faça o rascunho, faça todas as correções necessárias no rascunho e depois só transcreva o texto para a versão definitiva, acabou, dali entregue para avaliação. Aliás, só se corrige uma redação de concurso em versão definitiva. Rascunho não é considerado, é facultativo, a escolha é sua. Ocorre que, em algumas vezes, e isso acontece, imagine, você pode estar tenso, nervoso, está ali preocupado, se descontrola um pouquinho e comete um deslize. Como é que você resolve isso? Única e simplesmente passe um traço sobre o erro. Então, estou escrevi uma palavra errada, errei, o que eu faço? Um traço e continuo escrevendo normalmente. Não ponha entre parênteses. Por quê? E tampouco faça rasuras, aquele rabisquinho. Não faça isso. Por quê? Porque parênteses é um sinal de pontuação. E esse sinal de pontuação ele é utilizado para inserir informações, para estabelecer ressalvas, né, para colocar uma explicação, nunca para isolar um erro. Se você põe o erro entre parênteses, você está multiplicando os seus erros. Porque além de ter um erro ali, que vai ser observado pelo corretor, tem um erro de pontuação, você vai perder nota. Então, apenas um tracinho sobre a palavra errada, continua, escreve a palavra correta na sequência, continua como se nada tivesse acontecido. Uma outra forma de correção, eu não gosto muito dela, mas ela é correta, é você identificou o erro, põe a vírgula, escreve digo, a mesma forma de correção de ata. Põe a vírgula depois do digo e escreve a palavra certa. Por que eu não gosto? Porque se você errar uma vez, tudo bem. E se você errar duas? Aí o que você vai fazer? Vai fazer digo de novo? Então, não, é pessoal. Eu não gosto, mas isso não significa que essa forma de anulação de correção para erros não seja considerada, ok? Então, muito cuidado com os erros. Nós falamos da letra, né? Do tamanho da letra. E como não é possível atribuir um diâmetro para a letra, para você ter essa noção de tamanho, o que se estabelece como convencional? Uma quantidade limitada de palavras por linha. Então, para um concurso público, ainda levando em consideração ainda PRF, concorrência alta, concurso de nível superior, eleva-se também a expectativa em relação à quantidade de palavras que o candidato vai dar conta de colocar em cada uma das linhas. Eu sugiro que você não faça menos de 12, que você tente se localizar entre 13 e 15, tá? Porque aí é uma quantidade de palavras por linha bem satisfatória e um tamanho de letra que não é nem pequena demais, tampouco grande demais. Não vai prejudicar a legibilidade. É lógico que isso é um número aproximado. Se em uma linha você faz 11, na outra você faz 12, na outra você faz 13, isso não se configura necessariamente um problema. Mas é um problema se de repente você tem ali um texto, uma linha do seu texto que tem 5 palavras. Aí a gente tem uma outra colocação para isso, que é a insuficiência de conteúdo. Você não dá conta, imagine, tenho 30 linhas, posso colocar ali de 12 a 13 palavras, 13 a 15 palavras por linha, a gente já sabe que está falando aí de uma média de mais de 300 palavras. Imagine se você põe 5 palavras em cada linha. Não dá conta de externalizar tudo o que você tem a dizer sobre o assunto. Então, palavras por linha, de 12 a 13 ali, é um bom tamanho e já atende à exigência da legibilidade, ok? Além da questão das palavras por linha, fique atento ao parágrafo, a marcação de parágrafo e alinhamento de margens, porque isso também pesa na hora da prova. Então, há necessidade de fazer parágrafo.
E esse parágrafo precisa ser alinhado, então todos devem ocupar necessariamente o mesmo espaço, a mesma distância da margem ao início da escrita do parágrafo. Então, cuidado com isso, assim como as margens laterais precisam ser alinhadas. Você deve escrever até o fim da linha e começar imediatamente no início, na linha seguinte. Então, cuidado com esses pontos, que são pontos o quê? De estética. É a aparência, é aqueles 5% ou 10% da nota que a Sebrasp tem como característica atribuir a esses elementos. São todos passíveis de controle do candidato. Então, é uma nota, mesmo que seja uma nota pequena, é uma nota que você, com certeza, não vai perder. Em relação à norma, né, à regra, à gramática, existem alguns pontos importantes para qualquer prova discursiva. Qualquer, de qualquer banca, de qualquer concurso e de qualquer nível de escolaridade. Que pontos são esses? Concordância, regência, colocação, pontuação e crase. O que acontece? O corretor ele tem um olho treinado para esses elementos que são considerados, dentro da morfossintaxe, os mais relevantes. Então, você não pode errar, não pode falhar com esses pontos. Concordância, tanto nominal quanto verbal, minha sugestão é que você se apegue à regra geral, porque ela vai te facilitar muito a vida, né? Verbo concorda com o sujeito, adjetivo concorda com o substantivo a que se refere. Tem dificuldade? Vale muito a pena estudar um pouquinho dessa parte normativa para que você não perca pontos preciosos ali na sua avaliação. Além de concordância, também fique atento à regência, sobretudo a verbal, né? Quem assiste, assiste a alguma coisa, quem gosta, gosta de, quem prefere, prefere uma coisa a outra, isso é regência. Então, a regência, ela delimita para a gente ali no texto uma relação de poder entre termos. Um termo que se chama regente determina se o seu complemento, que vai ser chamado de termo regido, precisa ou não de preposição. E se precisa de preposição, é ele quem determina qual. Esse é o objeto de estudo da regência. Então, vale muito a pena passar ali uma olhadinha, especialmente naqueles verbos cuja regência muda de regência, muda de sentido. E isso é bem importante. Aliás, tudo que implica alteração de sentido é bem importante quando a gente fala de prova discursiva. Colocação pronominal também é bem relevante, né? Ênclise e próclise, se você souber quando usa ênclise. Se você souber quando usa mesóclise, mesmo ela estando, né, em desuso nas situações comunicativas cotidianas, sabe quando usa ênclise, sabe quando usa mesóclise, todo o resto é próclise. Todo o resto é próclise. Então, todo cuidado em relação à colocação dos pronomes frente às formas verbais também é algo que deve ser observado por você, porque pontua bastante na prova. Pontuação, especialmente o uso da vírgula, certo? Fique atento, nunca se separa sujeito e verbo com vírgula, tampouco verbo complemento, isso é importante para você não esquecer. Ponto e vírgula, todos são 2 pontos para uma explicação, um aposto, tudo isso é importante, mas a vírgula é o malvadão da vez. Então, fique bem atento, toda explicação é isolada por vírgula, todo vocativo é isolado por vírgula, e jamais se separa sujeito e verbo ou verbo e complemento com vírgula, ok? Pontuação importantíssima. A parte de ortografia seria até dispensável falar aqui, mas escreva corretamente as palavras. Vou já deixar uma dica, né? Está em dúvida em relação à grafia daquela palavra? Não cometa deslizes semânticos. Usar palavras equivocadas em contextos equivocados. Substitua, busque um sinônimo. O menos é mais sempre. Então, o seu vocabulário ele pode ser simples. Isso não é um fator agravante para avaliação de prova discursiva. Muito pelo contrário, um vocabulário simples propicia que o texto tenha um alcance muito maior quando a gente pensa no público leitor. Só não confunda a simplicidade do vocabulário com pobreza vocabular. Então, aquele negócio de... Eu já tive alunos que faziam isso. Não, eu tenho anotadas aqui quais são as palavras que, se eu usar, vai ficar bonito no texto. Nem sempre isso dá certo, porque às vezes você insere uma palavra ali que está totalmente fora de contexto com o restante. E aí isso fica visível para o corretor, ele vai perceber que é uma palavrinha enxertada e não a ideia, né, de agregar valor para o texto não vai funcionar. Então, cuidado, grafia correta das palavras sempre. Na dúvida, substitua por um outro termo que exerça uma relação de sinonímia
com aquilo que você queria colocar na sua redação. E a crase, né? A crase é aquele negócio, ou você ama ou você odeia, ou você sabe usar ou você não entende nunca. A crase, essa contração de preposição e artigo, ela só deve aparecer diante de palavras femininas. Então, existe ali um limitador para o uso da crase para que você compreenda quando deve fazer uso dele. Vou deixar uma dica, assim, que meus colegas professores não me escutem, mas se você tiver dúvida se vai ou não vai a crase, deixe sem, tá? Deixe sem, porque é erro do mesmo jeito, mas é um erro menos pesado a ausência que o uso exagerado, tá? Mas o ideal é o quê? Dê uma olhadinha em relação a esses tópicos normativos, porque eles fazem muita diferença e colaboram bastante na composição da nota. Visto esses elementos normativos e os elementos estéticos, podemos passar para o gênero dissertativo, que é o gênero da prova. Então, quando a gente fala de texto, existem duas grandes possibilidades de agrupamento, em tipo e em gênero. O tipo são 5, e dissertativo é um deles. Dentro dos tipos existem os gêneros. E aí, o que a gente percebe quando avalia os comandos das questões discursivas de Sebrasp? O tipo é dissertativo, mas o gênero é argumentativo, porque eles pedem que vocês se posicionem, eles pedem que vocês defendam um posicionamento em relação a um dado tema. A própria ideia de que você está fazendo escolhas, né, em relação ao vocabulário, posicionamento, a abordagem, também pressupõe essa ideia de posicionamento. Então, o texto que você vai ter que fazer é um texto de cunho dissertativo, porque você vai falar sobre, mas você deverá necessariamente inserir argumentos no seu texto, e a gente precisa falar sobre isso. Então, o que é dissertar? Quando eu falo para vocês, dissertar é falar sobre, eu estou dando uma visão um pouco mais abrangente para a ação, justamente porque diferentes bancas cobram de diferentes formas a mesma coisa. O que é dissertar? Dissertar é falar sobre, é apresentar um assunto com riqueza de detalhes, de maneira sistemática, ou seja, organizada, que pode ser tanto escrito quanto oral. Então, você fala sobre, você vai ter que fazer isso. E no gênero dissertativo, né, levando em consideração que dissertar é falar sobre algo, é importante que você entenda que quanto maior for a quantidade de informação e conhecimento sobre o tema, maiores serão as possibilidades de se garantir uma boa nota. Quanto mais você, numa modalidade textual, em que a exigência é fale sobre algo, quanto mais você souber e quanto mais assertivos forem os seus conhecimentos, melhor e maior será a sua nota. Porque esse é o grande ponto aí de correção de uma redação. Tem informação, eu aprendo com esse texto, aparece ali um direcionamento, esse direcionamento é defendido de forma satisfatória, aí eu estou fazendo uma boa dissertação. E nesse sentido, a leitura é o elemento necessário e essencial, indispensável para você fazer uma boa prova. Porque você vai precisar ler os textos de apoio, ler os comandos, ler os seus próprios conhecimentos, ler o mundo para poder falar sobre algo. Então, é bem importante que você seja, sobretudo, um bom leitor. Quanto melhor leitor você for, melhores serão os resultados que você vai alcançar com as provas que tem realizado, ok? Precisa ler, né? E o que eu vou ler, professora? Leia de tudo, leia se bobear até bula de remédio. Leia jornais, leia revistas, acesse portais da internet e, de preferência, que você busque fontes diversificadas para você poder estabelecer um viés comparativo. A Sebrasp gosta bastante do jornal Correio Brasiliense. Eu leio o Correio Brasiliense pelo celular. Vale muito a pena. Baixa o aplicativo. A gente tem que buscar digerir, beber da água na fonte, né? Vou digerir as informações ali, já vou me apropriando de vocabulário. Isso ajuda bastante. Não só a leitura, né? Essencial aí para se
se alcançar esse êxito no texto, mas também você pode usar como estratégia para melhorar sua capacidade analítica a participação nas discussões em N portais sobre temas de relevância social. O que são essas discussões? A gente está falando de uma participação, de interação, de troca, em que você escuta, mas você também se posiciona. Isso, gente, é um exercício muito topzera. É o tipo de exercício, participar dessas discussões, é o tipo de exercício que vale não só para o ato de escrever, mas também para o raciocínio. E isso super ajuda pensando em prova, tá? Tem que ser um bom leitor. Quando a gente fala de texto, a gente está falando de uma abordagem temática e, necessariamente, da defesa de uma tese. Então, o que é o tema, né? É o assunto. O que é a tese? É a proposição, ou seja, o ponto específico dentro daquele assunto. Isso significa que todo texto tem um tema e sempre que você fala sobre algo, você apresenta uma tese. E esses dois elementos constituem juntos ali a introdução de um texto de natureza dissertativa ou dissertativa argumentativa, tá? Então, todo texto dissertativo, ele vai ter uma estrutura padrão, já definida. Tem lá a introdução, tem desenvolvimento e tem conclusão. Todo texto vai ser assim. O que acontece na introdução? Você vai apresentar o tema. A tese já pode aparecer. E aqui a gente tem que fazer uma pausa necessária. Quando você vai buscar informações sobre a prova da SEBRASP, de alguns anos para cá, se fala muito numa mudança de perfil, em que o texto, as questões discursivas deixam de ter aqueles parágrafos introdutórios tradicionais e passam a ter parágrafos mais diretos, ou seja, o candidato tem que responder ali a proposição. E isso faz com que a introdução mude um pouquinho o seu caráter, né? Visto que é uma parte importante de um texto de natureza dissertativa. O que se coloca na introdução? O tema e a tese. Qual é o assunto? Qual é o meu posicionamento em relação a esse assunto? De que forma eu vou defender esse posicionamento? Então, normalmente, quando a gente pensa, né, nessa questão da introdução e do texto, da questão elaborada pela SEBRASP, vem essa... Não precisa mais fazer a introdução, pode ir direto. Não deixa de ser uma introdução, porque você está apresentando ali a temática. Não deixa, mas você vai fazer isso de uma forma um pouco mais direta, um pouco mais explícita, que se fazia há 5, 10 anos, ok? Para você fazer uma boa introdução, aliás, o texto todo tem que ser bom, né? Mas e para a introdução ser boa, o que eu faço? Chame a atenção do seu leitor. O leitor, ele precisa se sentir motivado a querer ler o seu texto. Tá? E como é que ele vai se sentir motivado? Você tem que inovar, né? Você tem que dar conta de produzir um texto que seja ali, ao mesmo tempo, completamente voltado à proposta, interessante para quem vai ler. Uma forma de fazer isso se chama contextualização. Mas, como eu disse, essa parte de contextualização tem ficado num segundo plano quando a gente pensa em provas elaboradas pela SEBRASP, tá? Mas nada impede que você faça ou que você entenda, né, como isso se estrutura. Então, a contextualização do tema pode acontecer com uma narrativa de fatos que se relacionem a ele de forma breve, pode acontecer com citação de exemplos. Se a própria proposta traz, né, uma situação hipotética, você pode mencionar de forma breve essa situação, enfim. São N possibilidades de você começar ali o seu texto. Eu trouxe aqui, separei aqui para a gente, um parágrafo introdutório, tá? Esse parágrafo introdutório, nós chamamos ele de parágrafo padrão. Por quê? Porque ele atende plenamente à estrutura de um texto dissertativo ou dissertativo argumentativo. E ele se organiza em contextualização, tema e tese. Então, ele serve, nesse momento, para nós, para que seja possível visualizar essa estrutura. Como que eu vou dar conta de fazer isso tudo num parágrafo? Do jeito que foi feito aqui, ó.
As primeiras o tema era sobre a manipulação, o controle das vontades do usuário a partir da manipulação de dados de internet, alguma coisa assim. O que está em azul é a contextualização, o que está em verdinho é já o tema, em vermelhinho, rosinha ali, a tese, o posicionamento que vai ser né, determinante para o caminho que o texto vai fazer. As primeiras 2 décadas do século XXI, no Brasil e no mundo globalizado, foram marcadas por consideráveis avanços científicos, dentre os quais destacam-se as tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Essa é a contextualização. Então, como é que se contextualiza ali a temática a ser discutida? Mostrando né, o caminho percorrido nesses 20 anos, pelo menos, o caminho percorrido pelos avanços científicos. Então, ele conta, olha, nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, nós temos nos reinventado, nós temos trabalhado em função de novas tecnologias, olha, contextualizou. Aí, em verdinho, veio o tema. Nesse sentido, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento por intermédio das redes sociais e mídias virtuais. Em contrapartida, nota-se que essa realidade impôs novos desafios às sociedades contemporâneas, como a possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Esse é o tema, é a forma mais abrangente. Então, contextualizou, situou o leitor em relação a como o mundo estava se portando com isso, já trouxe ali a situação problema, que é aqui envolve aí a realidade, né, no que diz respeito a essas mídias digitais. Na sequência, a gente já tem o posicionamento que vai ser adotado do texto. Ó. Desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática, a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. O que a gente percebe aqui na tese? Qual é o direcionamento que o autor do texto vai seguir? Então, ele vai dizer que toda essa problemática né, de avanço científico, de mídia social, de tecnologia da informação, traz impactos. E esses impactos, na visão de quem escreveu o texto, os piores, né? A perda da autonomia, ou seja, você não toma mais decisões sozinho. Essa perda de autonomia de pensamento faz com que as pessoas ajam maquinalmente, sigam ali aquele padrão. Então, isso, para quem está escrevendo o texto, é um problema decorrente dessa nova realidade. Assim como a sabotagem dos processos políticos democráticos também se configura como um problema. E aqui a gente pode traduzir, né? Fake news. Né? Então, veja que o parágrafo introdutório foi todo feito de tal forma a me permitir entender que há avanços científicos, sim, que há acesso ao conhecimento, sim, mas né, há um problema relacionado a isso, que é justamente essa propagação de fake news que acaba interferindo no resultado de um processo que deveria ser diferenciado. Então, aqui a gente tem um exemplo né, de parágrafo introdutório contextualizando. Quando a gente pensa no desenvolvimento, veja, todo o texto tem uma organização, ele tem que ter começo, meio e fim. A introdução é o começo, o meio é o desenvolvimento. Essa é a parte mais importante quando a gente pensa em nota. Por quê? Porque é onde você põe os argumentos. E argumentos são os recursos utilizados no convencimento, é a estratégia de convencimento. Você quer defender seu ponto de vista, seus argumentos. Ah, por quê? Porque sim, não, porque sim não é argumento. Ah, porque eu quero não é argumento, eu preciso de um argumento, ou seja, eu preciso de algo que seja sólido, que possa dar subsídio àquilo que está sendo discutido no texto. E isso fica ali no desenvolvimento. Argumento é extremamente importante, porque ele é usado como prova. E essa prova afirma ou nega um acontecimento. Isso que é o argumento. Argumento é o meio usado para persuadir, para tentar convencer alguém, fazendo com que esta pessoa mude de ponto de vista ou de maneira de agir. Então, pensar no que é o argumento é bem importante, porque aí o seu critério de seleção já está sendo balizado
Como é que eu vou selecionar bons argumentos? Ó, dados estatísticos, alusão histórica, fala de especialistas, esses são bons argumentos, porque aí você vai conseguir convencer a pessoa que vai ler o seu texto daquilo que você está falando. E isso que é essa que é a grande sacada ali do texto. Então, é bem importante reforçar que o desenvolvimento deve atender às exigências da proposta, caso apareçam pontuados no comando da questão discursiva. Então, se você tem lá, você deverá falar sobre, aí tem um tema. E aí, seu texto deverá necessariamente, abordar tal aspecto. Essas exigências precisam ser atendidas. E é o desenvolvimento que tem que dar conta disso. Professora, Dani. Oi, querida. Então, uma coisa que eu fico assim nos temas que eu já fiz é que hoje em dia a coisa está muito politizada, né? Então, por exemplo, para a Polícia Federal aqui do Paraná, a banca é o FPR, né? Então, assim, dá um pouco de medo de você... Claro, a gente não vai defender, né, perfil político, mas a gente vê que em vários assuntos a coisa está bem dividida, né? Ou é contra ou é a favor, e a gente sabe que se a gente ficar ali no meio termo, a gente vai pecar por não estar desenvolvendo... Não assumir o posicionamento. O posicionamento, e eu vou ser sincera, eu tenho um pouco de medo de me posicionar. Mas não precisa. Não precisa, Roberta, porque assim, ó, essa polarização, ela é muito prejudicial para o trabalho que a gente faz. Porque não importa, veja, a gente pode usar... vamos usar o senso comum. Política, religião, futebol não se discute. Não é isso que as pessoas gostam de falar? Sim. Não se discutem esses pontos. Não, se discutem sim. Política deve ser discutida. A grande questão é o que as pessoas entendem por discussão, que elas levam para essa esfera da briga, né? Pois é. E não é isso. Então, você pode e você deve, quando solicitada, assumir um posicionamento. O que faz a diferença ali, e isso eu tenho levado tanto para os alunos do concurso, quanto para os alunos de pré-vestibular que eu atendo. O que faz a diferença? Como você defende seu posicionamento? Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo da política, tá? Porque é o que fica mais claro para a gente. Hoje nós temos uma polarização no nosso país em relação à direita e esquerda. E é engraçado porque cada um dos lados não percebe que não existe no nosso país uma direita pura, tampouco uma esquerda pura. Sim. Né? Há uma mescla ali, em que eles acabam puxando... Então, o que acontece? Eles atacam, né? Eles afirmam, eles fazem colocações, e na hora que você precisa dar o embasamento, o embasamento não existe. Então, por que você pensa assim? Por quê? Porque sim. É a mesma coisa que a gente for... Veja, as pessoas estão discutindo se a Terra é plana, em pleno 2000. Então, sabe? Elas negam ciência. Então, a argumentação ela fica falha, porque o que você deveria usar para defender o posicionamento é o que está sendo negado já na apresentação desse posicionamento. Então, você pode ter qualquer opinião, isso não é um problema. Você pode defender aspectos, pensando no exemplo de política, de direita e de esquerda. A melhor forma de argumentar não é a desconstrução, é a validação. Então, eu vou defender uma melhor distribuição de renda no país. Por quê? Por que uma melhor distribuição? Porque os custos de vida são elevados, porque existe uma quantidade bastante grande de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Entende? Eu vou buscar justificar esse posicionamento. Mas a fundamentação que vai validar. Exatamente. E aí, a argumentação, e eu trouxe para a gente, tá mais para o final, mas eu trouxe a proposta de 2019 da PRF. A argumentação, ela se pauta em conhecimento. É o que você sabe, é como você comprova. Então, é usar uma autoridade, é usar uma estatística, é usar um fato histórico, entende? Então, é isso que vai dar força para o que você tem total liberdade para se posicionar. Eu gosto de colocar para os alunos assim, o seu limite é a legalidade. Então, eu não vou defender pena de morte no Brasil. Por quê? Porque eu sei que na legislação não existe pena de morte. Vou pegar o Código Penal, não tem pena de morte lá. Então, como é que eu vou defender isso? Então, meu limite está sempre pautado na legalidade.
aí eu sei até onde eu posso chegar. Entende? Eu posso, Sim. de repente, defender uma punição mais severa para crimes considerados hediondos, mas eu não vou dizer a pena de morte. Senão, para eu defender pena de morte, eu tenho que defender uma mudança na legislação, que também pressupõe uma mudança cultural. As pessoas, elas não conseguem puxar o argumento para validar. E aí que está o problema. Entendeu? Não, beleza, obrigada. Tá? Qualquer argumento, desde que o argumento seja válido, e eu vou mostrar aqui de onde você pode tirar bons argumentos, você pode usar que não é risco. Tá? E é no desenvolvimento que você vai inserir isso. Porque a introdução você apresenta ali, né? A informação. No caso das questões discursivas da Sebrasp, você atende o primeiro tópico, que ele é mais generalizante, ele é mais abrangente mesmo. Depois, você precisa apresentar pontos que sejam válidos, né? Que é na parte de desenvolvimento. Então, como é que você vai fazer isso? Vai usar argumento, né? O que são os argumentos? As estratégias de defesa, e elas têm que ser boas. O que a gente vê quando as pessoas começam a brigar é que não há bons argumentos. Quando há bons argumentos, a discussão é saudável. Quando não há, se apela, né, para outros extremos que não são os de fato relevantes. Como é que você constrói argumento? Com cuidado e com assertividade. E aí, bons argumentos, pensando no concurso que você vai fazer, é legislação, né? Vocês estudam constitucional, administrativo, penal e processual penal, né? Processual penal e leis especiais. Então, são todas essas legislações que você pode usar como subsídio para, de repente, defender um posicionamento. Então, a assertividade vem daí. Você tem um conhecimento prévio e esse conhecimento prévio é utilizado para a defesa de um posicionamento. Entendeu? Então, a gente puxa... mais uma coisa importante. Quase que eu ia me esquecer disso. Artigo 5º da Constituição não pode ser usado de forma generalizada, né? Como é que ele fala? Esqueci o teor dele. Dignidade da vida humana. Não! O artigo 5º tem N incisos, né? Então, quer usar o artigo 5º? Pode, mas aí você tem que puxar o inciso que é específico para aquilo que você está discutindo. Senão, ele fica tangencial. E aí, não tem validade do mesmo jeito. Então, a legalidade é o seu limite, você pode fazer uso disso, vai dar assertividade, mas a escolha também tem... É aí que entra o cuidado. A escolha também tem que ser bem feita. Tranquilo? Tá bom, obrigada. Muito bem. Aqui eu tenho 5 tipos de argumentos que a gente consegue utilizar para fazer uma boa defesa de posicionamento. Eu gosto muito da autoridade. Por quê? Porque, por exemplo, eu sei que eu não vou... Acho que é o Akihito, nosso amigo Alan Akihito, que dá aula de constitucional. Eu não sou advogada. Eu sou formada em letras. Embora eu tenha feito uma pós-graduação em direito educacional, os meus conhecimentos, eles são restritos, eles são limitados à área que eu estudei. Então, eu não vou contestar o Akihito. Ele é a autoridade. Esse é o melhor argumento. Então, quando você pega ali um especialista, né, uma pessoa de notoriedade, aqui que ele chama de respeitável, quando você pega uma instituição, são essas pessoas que dão condição de uma posição ser sustentada. Né? Vamos pegar um exemplo contemporâneo aqui. A Anvisa barrou uma vacina, né? A vacina da Pfizer, por critérios técnicos. Eu não posso contestar a Anvisa, nem se eu fosse médica. Por quê? Porque a Anvisa é a autoridade naquilo. É o órgão que é responsável por avaliação técnica. Como é que eu vou contestar? Então, se torna muito forte usar a informação vinda do órgão como argumento. Então, é isso que a gente chama de autoridade. Toda vez que você usa um argumento de autoridade, necessariamente você precisa dizer quem é e por que ela é autoridade. Então, eu vou usar uma lei, vou usar a CF 88, vou usar a Constituição, então eu tenho que colocar de acordo com a Constituição Federal de 1988, eu estou dando referência. Vou usar o Ministério da Saúde, então, de acordo com o Ministério da Saúde, e aí a informação que vem dessa autoridade valida a opinião que você já apresentou. Então, isso é um argumento de autoridade, sempre referenciado. Gosto também do argumento de provas. Por quê? Porque aí eu estou lidando com informações incontestáveis, que são estatísticas, né?
Só que quando você usa estatística, você tem que mencionar a fonte. Então, eu não posso simplesmente jogar lá 80% dos brasileiros são favoráveis à abertura dos aeroportos, das fronteiras. Eu não posso, a não ser que eu tenha a fonte da pesquisa. De acordo com o IBGE, aí é diferente. Então, o argumento de provas, ele funciona muito bem também, porque aí você vai usar dados estatísticos, fatos históricos, né? Acontecimentos que são notórios, ou seja, todo mundo sabe que isso é real, é conhecimento público. Isso funciona muito bem também para argumentar. Existe ainda, né, a exemplificação. Então, você exemplificar para validar um posicionamento também funciona. Princípio ou crença pessoal, eu não recomendo que use muito, porque ainda mais num concurso de grande concorrência, porque pode ser bairrista, né, o princípio ou crença pessoal, a não ser que ele seja totalmente pautado na ética e na moral. Mas as coisas que são muito pessoais, há uma dificuldade em relação à defesa. E o ideal é você escrever de forma impessoal, né, o texto fica mais leve, ele fica melhor quando você faz ele na terceira pessoa. E aí os argumentos de crença pessoal, eles não são adequados, tá? Mas eles também existem. Oi. Desculpa te interromper. Imagina. Quando a gente usa, que eu estou com medo de passar e eu esqueci de perguntar. Quando a gente usa a Anvisa, IBGE, quando a gente usa sigla, uma ONG, a gente necessariamente tem que falar segundo a ONG, daí entre parênteses, organização não governamental, tem que citar. Você não precisa necessariamente... Sim, mas a ONG... a primeira vez que você menciona, você usa o extenso. Depois você pode usar a sigla sempre. Agora, IBGE, você pode usar porque já é notório. Anvisa, você pode usar que já é notório. Tá. Entendeu? Entendi. Então, mas quando, em outras circunstâncias, você usou sigla, na primeira menção, usou a sigla, abriu parênteses, pôs por extenso, depois não precisa mais. Tá. Também usa PRF, né? Não há necessidade de pôr Polícia Rodoviária Federal. Tu pode deixar PRF, porque já o uso já se solidificou, o reconhecimento pela sigla, tá? Foi uma boa pergunta. Sempre que você... Não deixe passar. Tem dúvida, interrompa, não tem problema, tá? E o último que eu coloquei aqui, causa e consequência, ele também acaba tendo uma relevância, não tem tanta força quanto autoridade e provas, mas ele também é importante, porque você vai perceber que a ideia de que toda ação tem uma reação, né? Então, aquilo que aconteceu foi consequência direta de algo que lhe antecedeu. Então, são exemplos, né, de argumentos que você pode tranquilamente usar, e isso vai dar solidez para o seu texto, tá? Vai dar ali a justificativa necessária para aquilo que você está fazendo. E quando você vai finalizar, né, quando a gente pensa nessa estrutura conclusiva, existem 3 formas de concluir. Eu vou especificar depois para a Sebrasp, que é um pouquinho diferente. Mas são 3 formas de conclusão. Ou você retoma o posicionamento para reafirmar, ou você sintetiza a argumentação para fortalecer, ou você apresenta uma solução para uma problemática se a proposta ali trouxe algo que merecesse ser discutido. Quando a gente pensa na Sebrasp, uma característica muito própria dessa banca é que você vai finalizar o seu texto atendendo a um comando. Só que quando a gente olha de forma abrangente para a proposta, é uma conclusão, tá? Então, se eu tenho lá 3 comandos a serem atendidos, o primeiro é introdutório, o segundo, ele vai encarnar essa posição de desenvolvimento, e o terceiro vai ser conclusivo. Então, a estrutura do texto é essa, a proposta se encaixa perfeitamente nessa estrutura do texto. Então, uma coisa importante também sobre conclusão é que você não inova na conclusão, a não ser que você tenha ali um direcionamento específico da proposta, mas acrescentar, não, é o momento de finalizar a discussão, que já foi prontamente realizada ao longo das linhas ali do texto. Então, ideias novas no parágrafo de conclusão, elas não devem ser colocadas, assim como também não deve ser usado o gerúndio, né? Concluindo, finalizando, isso não. O gerúndio é uma forma verbal que pressupõe ação contínua. Então, quando você diz concluindo, na verdade, você está dizendo que vai ficar concluindo por um longo tempo. Então, de fato, você não vai concluir nada, você vai se manter ali, né? E isso não é produtivo quando a gente pensa na correção do texto, tá?
gente fechar, existem 2 critérios que dão qualidade para aquilo que você escreve, que estão associados ao que nós chamamos de textualidade. Que critérios são esses? Ó, eu tenho uma imagem aqui que me dá 8 elementos que dão qualidade para um texto. Contextualizada a qualidade, porque aí você está dando condição de o seu leitor acompanhar o seu raciocínio. Coesão e coerência, que são os 2 pontos que eu vou abordar aqui, são muito importantes. Intencionalidade, que daí é o pressuposto de quem escreve. Eu planejei, eu sei o que eu quero pôr no texto, eu efetivamente vou pôr. A informatividade, o quanto eu aprendo com o texto que eu estou lendo. A aceitabilidade, se a forma como o candidato colocou as ideias no papel é aceitável socialmente falando. A situacionalidade, o texto ele foi construído levando em consideração a sociedade como ela é, contemporaneamente falando. E a intertextualidade, que é uma capacidade de dialogismo, né, de você trazer informações de outros textos conhecidos para aquele texto que você está fazendo. Tudo isso dá qualidade para o texto. Mas 2 elementos fazem parte do edital da PRF, que é coesão e coerência. O que é coesão? De uma maneira muito simples, coesão é gramática. Quanto mais conhecimento de gramática você tem, mais fácil é você fazer um texto coeso. Porque eu estou falando de elementos, recursos, mecanismos linguísticos que estabelecem junções ali no texto. Então, vai unir palavras, vai unir frases, vai unir parágrafos e vai estabelecer entre esses elementos sentido. Então, quando eu digo para você, por exemplo, que eu quero farinha de trigo, o de ali é um elemento coesivo, que vai unir farinha e o seu especificador, que é trigo. Então, ali, quando eu uso o de no farinha de trigo, eu estou criando uma relação de sentido, eu estou dando coesão para aquilo que eu escrevo. A coesão é importantíssima para a gente dar qualidade para o texto, porque quando você usa o conectivo, você, estando atento ao valor semântico que esse conectivo indica, o sentido do texto nunca será prejudicado. Então, esse é um ponto também igualmente importante quando a gente fala de coesão. Coesão é um recurso interno do texto. Está totalmente relacionado a conhecimento de gramática. Então, esses elementos coesivos, nos pronomes, as conjunções, as preposições, os verbos, todos eles têm uma função ali. Eles podem retomar a informação, eles podem antecipar a informação, mas, sobretudo, eles vinculam, eles unem e eles estabelecem essas relações de sentido. Tudo que implica mudança de sentido é importante quando a gente pensa em prova discursiva, porque afeta a progressão, que é a continuidade. Então, afeta a avaliação, tá? Quanto mais redondinho for o seu texto, melhor e maior vai ser a sua nota. Já quando a gente pensa, né, na coesão, a gente tá, na prática, né? A gente está pensando no quê? Você saber fazer uso desses elementos e perceber de que forma eles unem as informações, né? Então, eu trouxe um exemplo para a gente ver isso, ó. E eu achei muito legal essa colocação de coesão. Peças de um quebra-cabeças que, bem encaixadas, formam uma unidade de sentido, formam um texto. E esse exemplo mostra bem isso para nós, ó. Os conectivos estão em vermelho. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. O que a gente percebe aqui, ó? Por que isso aqui tem coesão? A primeira professora, Oi. Eu estou sem esse material que você está falando. Esse eu pus no PowerPoint, quando eu terminar, eu salvo em PDF. Tá. Desculpa, tá. Não, eu mando para você no Beleza. Isso é coisa de professor. Não, ontem aconteceu a mesma coisa também. Não, o professor, quando põe as coisas no PowerPoint, compartilha depois. O professor Márcio sempre passa tudo certinho, daí eu falei, será que eu perdi alguma coisa? Não, ele não te mandou um em Word, eu simplifiquei, mas aí beleza. Eu vou salvar em PDF, quando terminando a nossa conversa. Beleza. E ele manda para eu também vou fazendo minhas anotações aqui, beleza. Ajuda, né? Não, mas fique tranquila, que eu terminando o PowerPoint, eu compartilho com ele já caminha para ti, tá? O que é importante a gente observar aqui? A primeira informação ali, eu tenho noção do fato, né? Ó, houve um protesto, esse protesto foi de sem terras. O porquê, ele está ali para eu entender que a informação que vem depois justifica a informação que veio antes. Então, eu consigo entender a relação de sentido estabelecida entre as duas orações.
O porém é uma conjunção adversativa. Então, o que ele vai estabelecer aqui? Uma informação que vem depois dele se opõe à informação que veio antes. Então, para os sem terra que fizeram o protesto, a distribuição de terras é injusta. Para o ministro da Agricultura, injusta é a manifestação. E aí, quando ele joga ali uma vez que, eu entendo que a informação que vem depois justifica por que, para o ministro, a manifestação é rebeldia, a manifestação é injustiça. Então, o que acontece? A coesão, ela vai, é você usar esses elementos para encaixar as informações. E aí elas constituem um todo significativo. Eu consigo entender que houve uma manifestação, quem manifestou foram os sem terras, eles manifestaram contra a política agrária porque para eles era injusto, mas o ministro da Agricultura não acha injusto, acha que a manifestação é que foi inapropriada, porque há uma quantidade grande de sem terras sendo atendidos pela reforma agrária. Então, essa linha contínua de informação, ela faz sentido porque os conectivos foram bem utilizados. Isso é coesão textual. Quando a gente fala de coerência, aí a gente não fala de gramática. A coerência é a unidade de sentido. E quem dá coerência, quem dá unidade de sentido é quem escreve. Por isso, ela é um elemento externo do texto, né? Então, quando a gente fala que um texto é coerente, quando se mantém fiel à intencionalidade, significa que se você, Roberta, vai fazer o texto vai ser coerente se você se manter fiel à sua intenção. Ou seja, você realmente escreveu o que você queria escrever, aí ele é coerente. Então, a intencionalidade discursiva é o propósito do texto. Eu vou fazer um texto para discutir a descriminalização da maconha. Se o meu texto discute a descriminalização da maconha, ele foi coerente. Se no meio do caminho eu pego um atalho ali e começo a falar de bebidas alcoólicas, de cigarro, eu já desvirtuei, eu estou trazendo o meu texto para o caminho da incoerência, porque eu não me mantive ali na unidade. Então, a coerência, ela é muito importante e ela é separada, né, da coesão. Mas falha em um implica falha em outro, atrapalha, né? Essa relação lógica entre as ideias, ela se faz de duas formas no texto, pelos conectivos coesivos, mas também por quem está escrevendo. Então, não haver contradição entre as partes do texto é a grande missão, né? A grande tarefa de quem está escrevendo. Quando a gente fala de coesão, de coerência, nós estamos falando de 4 elementos importantes. Então, seu texto tem que ter continuidade, ou seja, uma informação precisa necessariamente ter vínculo com as outras, precisa ter progressão. Então, além de você retomar informações já ditas, você também precisa acrescentar informações novas. Ele precisa ser bem articulado, ou seja, essas informações têm que ser bem organizadas para que não haja contradições. Porque quando você põe informações que são entre si contraditórias, o texto perde muito em qualidade. Por exemplo, eu vou fazer um discurso muito bonito sobre preconceito racial. E aí eu digo no meu discurso que eu não admito preconceito, em hipótese alguma, porque eu até tenho amigos negros. Eu acabei de fazer um discurso contraditório. Porque quando eu digo que eu até tenho amigos negros, eu estou sendo preconceituosa. Eu estou rebaixando essa amizade ou elevando o nível de intolerância para essa amizade em função da questão racial. Isso é não contradição. Então, tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, essa não contradição, ela se faz presente no texto e a gente nem vê. Como é que você lida com isso? Escreveu, leia. Quando a gente lê o que escreveu, muito de problemas de continuidade, de progressão, de articulação e de contradição são identificados e podem ser resolvidos. Faz o rascunho, leia antes de passar limpo. Você tem que, quando vai lendo o texto, você tem que pensar assim, uma outra pessoa vai ler, será que ela vai entender o que eu estou pensando sobre esse assunto? E aí a gente consegue, de fato, produzir um texto que seja coerente. E para a gente finalizar, eu trouxe uma proposta da banca, a proposta de 2019 do concurso da PRF, né? O que tem de legal nessa proposta? Super padrão Sebrasp, super padrão. Então, o que nós temos aqui? 2 fragmentos de textos, que em hipótese alguma, fragmentos de textos colocados na proposta de redação da prova discursiva da Sebrasp não podem ser usados no texto. Você não copia informações desses textos, mas eles te inspiram.
porque eles devem ser utilizados como start para você trazer novas informações, para você agregar mais coisas ali. Então, o que a gente tinha aqui? Eu gostei muito dessa proposta, achei ela muito legal. A lei número 11.705 de 2008, conhecida como Lei Seca, por reduzir a tolerância com motoristas que dirigem embriagados, colocou o Brasil entre os países com legislação mais severa sobre o tema. No entanto, a atitude dos motoristas pouco mudou nesses 10 anos. Um levantamento por meio da Lei de Acesso à Informação indicou mais de 1,7 milhão de autuações, com crescimento contínuo desde 2008. O avanço das infrações dos últimos 5 anos ficou acima do aumento da frota de veículos e de pessoas habilitadas. O número de motoristas flagrados bêbados continua crescendo, em vez de diminuir com o endurecimento das punições ao longo desses anos. E o segundo texto, ó, veja que ambos foram extraídos da imprensa, né? Nas estradas federais que cortam o estado de Pernambuco, durante o feriadão de Natal, a PRF registrou 103 acidentes de trânsito, com 52 feridos e 7 mortos. Segundo a corporação, 6 motoristas foram presos por dirigir bêbados e houve 87 autuações pela Lei Seca. Os números são parte da Operação Integrada Rodovia, deflagrada pela PRF. Em 2017, foram registrados 90 acidentes. No ano passado, a ação da polícia teve um dia a menos. Considerando que os fragmentos de texto acima têm caráter unicamente motivador, reforça aquilo que eu disse, né? Você é start para você. Então, você pensa o assunto a partir desses textos. Redige um texto dissertativo acerca do seguinte tema. Então, você vai falar sobre o combate às infrações de trânsito nas rodovias federais brasileiras. Uma coisa que me chama atenção. Oi? Eu ia fazer uma pergunta. Passa. Uma afirmação. Uma coisa que chamou atenção, tudo que você leu, deu que nem você falou, o start, mesmo a frota não tendo aumentado, a frota aumentou, ou quase não aumentou, mas o número de infrações continua aumentando, ou seja, as pessoas, não é que existe mais existam mais condutores, né? É que as próprias pessoas estão cada vez sendo mais mal educadas, né, no trânsito. Pelo menos para mim deu esse start, sabe? Em relação a isso. E esse ponto, Roberta, é o item 3 da proposta, atitudes individuais para a diminuição das infrações. Então, o simples fato de você ter percebido isso já mostra que você está entendendo como é que a Sebrasp organiza suas provas. Ela quer que você pense no assunto e que você traga informações novas e que você deduza, infira coisas a partir dos textos motivadores. E, infelizmente, muitas pessoas ainda têm dificuldades em relação à prova discursiva porque elas não conseguem construir essa inferência que você acabou de fazer aqui. Isso é um ponto muito bom, muito positivo para você. Tomara. Estou na torcida, hein? Agora, olha só. Ele não está perguntando se deve combater a infração de trânsito. Veja que ele foi muito assertivo. O combate, ou seja, já existem ações de combate a essas infrações de trânsito. E se ele está focando nas rodovias federais brasileiras, é papel de quem? Da PRF. Então, o que ele quer saber? Se você que está desejando, né, ser agente da Polícia Rodoviária Federal, se você sabe qual é o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Já está resgatando isso. Então, ele nos dá ali 3 aspectos a serem abordados. Medidas adotadas pela PRF no combate às infrações, que entraria como que assume aqui um caráter introdutório. Você pode ir direto, começar o seu texto mostrando o que a PRF faz, né? Segundo ponto, ações da sociedade que auxiliem no combate às infrações. De posse do que a PRF faz, o que a sociedade como um todo também pode fazer. E finaliza mostrando atitudes individuais para a diminuição das infrações. Totalmente de caráter dissertativo esse último item, porque aí você tem que falar o quê? O que você sabe sobre isso? O que você, como cidadã, pode fazer para diminuir as infrações? Ou seja, é o indivíduo. Então, eu estou na esfera poder público, personificado aqui pela PRF, na esfera sociedade e na esfera indivíduo. Então, não é um trabalho, o combate às infrações de trânsito não é algo só da PRF, ou só da sociedade, ou só do indivíduo. É um trabalho colaborativo e coletivo. E infelizmente, a sociedade, infelizmente, a gente sabe isso já,
que as pessoas se conscientizam quando pesa no bolso, né? Sim. Infelizmente, sim. Infelizmente que eu digo, eu digo infelizmente pela a postura que as pessoas teriam. Não é o que você espera, né, de um cidadão civilizado. Eu lembro há muitos anos atrás, mas faz bastante tempo, eu vi isso na internet. Não foi era uma propaganda de outro país, onde a mãe estava com o bebezinho no colo, eu acho que tinha saído da maternidade, o pai dirigindo aquele bebê no colo. E teve uma batida de carro, e aquele bebezinho bateu no para-brisa, bem chocante, bateu no para-brisa e caiu, morreu, né? Dava para ver que mostraram a cena como, né? Então, quer dizer, é uma coisa assim bem chocante, mas é para a pessoa se conscientizar que um bebê, mesmo criança, tem que estar numa cadeirinha. Sim. Mas era de outro país, eu não sei se era Alemanha, mas você vê que em outros países é até uma postura mais assim agressiva, né? Agressiva que eu digo mais intensa para fazer as pessoas se conscientizar. Eu acredito que lá fora é uma conscientização. É diferente. O Brasil não é dos melhores em termos de conscientização, né? O brasileiro. Assim, eu já tive a oportunidade de ir para fora do país e de dirigir. É diferente. Bem diferente, né? Mas é diferença, por exemplo, que a gente vê de estado para estado. Se você vai à praia em Santa Catarina, você põe o pé na faixa e vai embora, né? Não vejo isso aqui. Então, em Curitiba, por exemplo, não vejo. Então, assim, é uma questão... Isso reforça o caráter triplo aqui e a importância da coletividade, porque não é um só. Não adianta a polícia jogar a multa lá no alto, né? Fazer as multas cada vez mais caras, que isso não se não tiver conscientização do outro lado, isso vai melhorar, mas a parcela que vai melhorar não vai ser tanto. É muito pequena. Então, aí quando você vê uma propaganda que foi tão agressiva como essa, emana de cima, né? Vem de uma esfera maior, porque ela está querendo o quê? Uma postura coletiva e individual diferente. Né? Porque o que motiva um acidente de trânsito? Desatenção, fatalidade algumas vezes, mas descumprimento de regra também. Né? É o excesso de velocidade, é o furar o sinal, são coisas que o coletivo deveria ter internalizado. Assim como a ação individual, se a mãe tivesse ido para o banco de trás, ou se tivesse colocado a criança no bebê conforto, entende? Então, só serve para reforçar essa postura triangular que a proposta está pedindo para a gente. Que a proposta pedindo. Exatamente. Eu separei aqui alguns pontos, ó. Por exemplo, quando a gente pensa no primeiro ponto, né? Postura da PRF. Qual é a função da Polícia Rodoviária Federal? Ela fiscaliza, né? Então, a fiscalização mais ostensiva também é uma medida de combate à infração. Só que a PRF também tem ações educativas, visita escolas, tem cartilhas, solta propagandas, outdoors. Então, tem ação fiscalizadora e tem ação educativa. Mas também tem uma função importante, que é o controle das interdições. Então, faz parte da atitude, né, do agente ali da Polícia Rodoviária Federal, tá atento a partir do momento que você notifica um problema, é ele que vai lá para viabilizar o direito de ir e vir. Então, eu consigo, são 3 exemplos simples e de conhecimento amplo, né? Talvez o terceiro fosse mais pontual em relação à função da PRF, mas quem está interessado no concurso sabe que atenderia ao primeiro ponto, né? Voltando lá, medidas adotadas pela PRF. A PRF fiscaliza, a PRF faz ações educativas, a PRF faz controle para viabilizar, para garantir o fluxo de veículos nas estradas federais. O segundo ponto estava de olho na sociedade. Então, o que a sociedade pode fazer? Obediência às leis de trânsito, acredito que é o principal, e assumir um comportamento mais proativo, inclusive em relação à informação de problemas, né? Talvez, se o mesmo comportamento que os usuários do Waze têm para notificar buracos na estrada, né? As pessoas tivessem para notificar a PRF de problemas, também é uma postura coletiva que pode agregar
e trazer o resultado necessário. Então, você falou do Waze, né? Mas infelizmente as pessoas usam para avisar, tem blitz lá. Exatamente. Desvia do caminho. Então, Desvia isso do caminho, é uma tá tendo postura. blitz. Isso é um comportamento mais proativo. Tem até aplicativos, né? Fuja da blitz. É triste, né? Mas triste, infelizmente é a realidade. Então, quando a gente fala de uma sociedade com um comportamento melhor, a gente está pensando nisso. Então, esses são pontos, Roberta, que dá para trazer e que vão dar o corpo do texto. Aqui os tópicos, né? Que precisam ser desenvolvidos para você encorpar ali. Mas são pontos que poderiam ser prontamente trabalhados. Assim como, pensando nas ações individuais, a gente tem o que ali, né? O que o cidadão pode fazer? Vai dirigir? Não bebe. Cuida, faz a manutenção do seu veículo, né? Não vai sair por aí. Eu me recordo, meu irmão do meio foi atropelado porque uma criança, ele estava na calçada, uma criança atravessou na frente do carro, o motorista foi desviar, só que o pneu estava careca, estourou o pneu e ele foi para cima do meu irmão. Né? Felizmente, não se feriu, foi para o hospital, não faleceu. Mas quantas outras pessoas acabam perdendo as suas vidas porque o pneu está careca, não faz balanceamento, não faz manutenção de freio, isso tudo pode acarretar problemas e é uma questão individual. A própria prudência ao dirigir, preste atenção, olhe para frente, né? Não use o celular quando você estiver dirigindo, respeite a sinalização de trânsito, né? Respeite as preferenciais, o uso do cinto, que é também uma postura, por mais que seja regrada, né, pelo Código de Trânsito, mas é uma postura individual. Você entrou no carro, você tem o cinto antes mesmo de ligar da partida do seu veículo. E isso tudo vai trazer segurança, né? O celular, respeitar os limites de velocidade da via. Então, são alguns pontos, né, que olhar para aquela proposta nos faz pensar e que podem ser trazidos ali à produção do texto e seguir exatamente a mesma ordem da informação que aparece ali. Isso é uma coisa que pode ser feita assim tranquilamente. Segue a ordem. Então, você abordou o primeiro tópico, você tem a introdução. Abordou o segundo tópico, você já tem o desenvolvimento. Abordou o terceiro tópico, você já tem ali a conclusão. Então, o que precisa é ser trabalhado daí com a engorda ali, né, que a gente chama do texto. Trabalhar ali com as informações, e aí trazer dados, trazer autoridade, pode trazer legislação, se for necessário, a gente podia falar do Código de Trânsito Brasileiro. Então, são informações que a gente agrega ali para o texto e que nos são facilitadas pela quantidade de informação que a gente tem. Quanto mais você souber, mais fácil é lidar com aquilo e discorrer e trabalhar com aquela informação. Beleza? Ajudou? Ai, que bom! Que ajudou bom. Bastante. Oi. Ajudou bastante. Ai, que coisa boa. Espero que ajude também os colegas que vão assistir a aula, porque... Tomara! Essa é a ideia, que a gente possa, né, compartilhar ali do nosso conhecimento e ajudar vocês nesse caminho que é difícil, né? Só não pode esmorecer. É difícil, mas é impossível. Um tempinho atrás, eles fizeram propaganda, que você falou do celular, fizeram umas propagandas meio chocantes também, essa eu não lembro bem assim, certo, mas estavam pegando mais pesado, chocando mais em relação do celular mesmo. E isso, essa forma mais agressiva é em função do comportamento social. Eu trabalho com educação básica também em escola, e a gente estava fazendo uma produção sobre o uso do celular, os perigos, né, do uso do celular enquanto dirige. E eu mostrei para os alunos uma pesquisa americana, e essa pesquisa dizia que o tempo que você leva para ler uma mensagem no celular, você pode percorrer no escuro, dirigindo, sem prestar atenção, 60 metros. E isso potencializa em 400% as chances de um acidente. Aí uma adolescentes, né? São queridos. A menina levantou a mão. Eu não concordo, eu não acho que seja assim. Eu falei, querida, tudo bem, é um direito que você tem, mas é uma pesquisa. Então, entre o seu achismo e a pesquisa, eu vou ficar com a pesquisa, que é o que você vai usar para validar o seu posicionamento. De fato, você olhar por 2 segundos para o celular
vai fazer você percorrer uma longa distância e os riscos de você bater, atropelar alguém, fazer alguma coisa aí. Eu já vi pesquisa que o uso do celular, talvez nesse tempo, ele é pior do que se a pessoa tivesse embriagada. Olha só. Né? Não é à toa que até mexer no rádio do carro é proibido. Sim, porque se ele está embriagado, se você calcular lá essa questão que você falou do tantos metros, né? Se ele está embriagado, ele está olhando, ele está tentando, mas realmente, a partir do momento que ele olha para o celular, ali ele fechou o olho para a direção. Então, assim... Ele está zerado na direção, né? Sim. Por mais que ele levante e retome, o tempo de ler uma mensagem é... Exatamente. E perde também o foco, até pegar o foco de novo, perdeu a agilidade necessária. Então, quanto mais você souber dos assuntos, melhor. Tá? Melhor. Sim, e essa proposta, ela foi já na sequência da greve de caminhoneiros, em que as estradas foram trancadas. Então, falar sobre, né, atuação da PRF, falar sobre infrações, diante desse crescente, e infelizmente continua. É um quadro que não teve mudança, não houve um retrocesso. Vimos essa semana aqui em Curitiba um entregador de pizza que faleceu porque foi atropelado por um policial que tinha bebido e que estava com excesso de velocidade. Então, os problemas continuam e pessoas que, em teoria, né, deveriam para dar um exemplo. Deveria ter internalizado que o motorista tem que saber, mas aí você agrega isso, o motorista e um policial. O policial, então, ele não podia ter feito isso. Eu falei, nossa, fica muito feio, muito ruim. Logo, o policial, que é para dar o exemplo, ninguém poderia ter feito isso, mas quando é feito por um policial... Potencializa. Potencializa. Então, esse é um ponto legal de observar. Sabe? Então, fique de olho, veja bem noticiário, onde eu vi a reportagem, eles queriam que os parentes, os vizinhos, queriam que o policial fizesse bafômetro. Na verdade, ali eu acho que o pessoal, eu acho que ele era da PM, né? Acho que e sim, os colegas, claro, botaram ele no carro e mandaram embora, porque ali ele vai fazer, mas o pessoal achou injustiça, né? Ele ali ia acabar, mesmo estando a PM ali, ele ia acabar, de repente, o pessoal invadindo mesmo, né? Eu acho que sim. Pela emoção, né? Que fala o povo, assim, com aquela... Sim. Isso é muito perigoso. Então, assim, vale muito esse olhar, tá? Uma boa sugestão, se você quiser treinar, tenta fazer essa produção, já que a gente conversou, né? E deu uma luz, é bem bacana, porque aí você consegue tentar colocar ali no papel essas orientações que foram apresentadas. Você comentou outra coisa também lá no começo, que a Sebrasp gosta, por exemplo, do Correio Brasiliense. Depois, a gente pode até se falar, sem ser aqui na aula, numa outra, para você me dar umas dicas. Você sabe das bancas? Cada banca o que gosta? A gente vai trabalhando... O Márcio, com certeza, vai te chamar para dar mais aulas, porque agora, depois vem a PF. Sim, a gente vai fazer. PC no final do ano. Dá sim. Uma coisa que você pode fazer, eu vou compartilhar com o Márcio aqui esse PowerPoint em PDF para ele pedir para ele encaminhar para você. Deixei todas as minhas mídias sociais. Você pode e pode perguntar que eu converso com você. Beleza, obrigada. Obrigada. Pode chamar de Dani, porque aqui na apostila está Dani. Dani, pode. Tá bom, Dani. Eu perdi minha identidade. As pessoas me chamam de Tatarim, que é o sobrenome do meu marido. São dois professores. Tatarim ou Tatarim. Mas pode chamar de Dani, sim, não tem problema, não. Tá? Muito obrigada por estar aqui. Foi um prazer conversar com você. É muito gratificante saber que deu para ajudar. Deu para ajudar. Eu tive aula, o pessoal vai assistir, mas eu tive aula particular. Lógico, particular. Mas, assim, boa prova, dá muita tranquilidade nesse momento, isso é importante. E sucesso. O meu foco tá para PC, né? Mas, apesar de eu não querer morar em outro estado e tal, eu tô achando bom pela questão de se submeter à prova mesmo, ali, atenção. Tem que correr agora atrás mais dessas dicas que você deu relacionadas com a Sebrasp, né? Então, aquela história, a gente, quando a água bate, a gente tem que... Tem que nadar. Tem que nadar. Verdade. Mas vai dar tudo certo. Tá bom. Desculpa, professora, a aula ficou grande, né? Porque eu já sou faladeira, a professora também... eu sou muito. Falou bastante.
Eu não sei, mas você explicou bastante, eu acho que isso também é bom, vai ser bom para quem assistir também, né? Sim, mas esse era o propósito, tá tudo sob controle. Já é. Ó, um beijo. Obrigada. Nada, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tranquilo, pessoal? Já vou, pai. Olá, tudo bom? Voltei, né? Vamos estar aqui acompanhando aqui. Eu vou então me despedir, que eu tô indo, eu vou caminhar com meu pai um pouquinho, com meu filho, estão me chamando. Tá, Eles ok. acharam que o áudio estava fechado, desculpa aí, não vieram aqui chamar. Então, Não tem eu me problema. despeço. Obrigada. Nada, tchau, tchau. Legal. E aí, Dani, tranquilo? Tranquilíssimo, certíssimo. Legal. Mais um Tudo evento sob nosso, controle. mais um evento nosso revisando, né? Com a participação da professora Dani. Espero que o pessoal tenha curtido. Esse evento vai ficar gravado e aí a pessoa vai poder assistir, né? Para a prova da PF, para a prova da Polícia Civil. É claro que tem a particularidade das bancas, mas daí entra em contato com a professora e ela dá aquela orientação a mais, né? Isso. Perfeito. Beleza, abração, pessoal. Até a próxima. Lembrando, daqui a pouco tem mais com o Rodrigo, né? Às 8 horas, tá? Quem quiser, entra aí, a gente vai conversando. Beleza? Um abraço, até mais.